Vamos orar então para nós começarmos? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por mais esse dia que nos concedeste, saúde e tudo mais. Agradecemos também, Senhor Jesus, pela salvação e por tu ter ido até a cruz, entregar a sua vida para nos salvar. Agradecemos este tão grande privilégio que temos de sermos feitos filhos de Deus. Pedimos ao Pai e encomendamos essa reunião informal, a qual falaremos dos teus assuntos, da pessoa do Senhor Jesus, que tu possa nos ajudar a meditar na tua palavra, possa nos ajudar a estar atento à direção do Espírito, possa também ajudar o irmão que irá ministrar esta noite. Te pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, eu convidei, né, como eu tinha avisado, o irmão Lemão para trazer algo para nós hoje. E aí, depois, tem um momento, se o irmão se permitir, né, de perguntas, né, e respostas. Um respondido Lemão. Eu queria, primeiramente, dizer boa noite a todos os irmãos e as irmãs que estavam aí também participando, estão participando aí. Muito bom estar com vocês. Acabei de sair lá dos irmãos lá de Salvador, todos mandam um abraço também. Lá nós fizemos, desde das 6 da tarde, foi feito mais uma reunião no sentido de perguntas, sabe? Eles estavam perguntando acerca das coisas práticas da Assembleia. Então, eles deixaram, inclusive, em aberto para os irmãos ir perguntando, né? Então, estava eu e o Mário, que participamos lá para ficar respondendo. Eu não sei se os irmãos também quiseram fazer alguma coisa, perguntar alguma coisa, que se a gente não souber, a gente busca saber. Tem algum tema? Não tem, mas se você quiser dar alguma ajuda de algum tema, ou quiser perguntar alguma coisa, mas basicamente não temos tema. Para começarmos, Alemão, creio que era uma dúvida também que alguns irmãos têm, né? Porque às vezes a gente, na Assembleia, ou conversando com alguns irmãos, né, a gente ouve os irmãos comentarem sobre o Cristo habitando em nós. E aí outros irmãos falam, não, Cristo habitando pelo Espírito. E aí, às vezes, eu, particularmente, já fiquei algumas vezes com dúvida, né, sobre isso. Creio que tem até uma passagem que fala isso, né? E alguns irmãos também têm alguma dúvida, né? Tipo assim, como assim? Cristo habitando em nós, mas não é o Espírito Santo? Aí fala que é o Espírito de Cristo que habita em nós. Então, é uma boa pergunta, né? Porque o que é necessário, Pacha, para entender isso é que procurar entender as três pessoas da divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas, né? Não são uma coisa só, são distintas. Então, podemos pensar assim: qual pessoa, né, qual das pessoas da divindade foi a que um dia... Vamos ler esse versículo. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. O irmão quiser ler, por favor. Filipenses 2, versículo 5
ao 11. Vou ler aqui então. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Certo. Das pessoas da divindade, quem que fez quem fez isso? Foi o Senhor Jesus. Certo, mas quem foi? Quem foi ele? Das pessoas da divindade, quem que era? O Filho. Certo, Deus Filho. Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi ele que saiu, né, da glória, da sua glória, né? Saiu, veio aqui, né, nesses versículos aqui, assumindo a forma de homem, morreu, fez uma obra maravilhosa, que é o ponto de ir à morte, como um homem, né, ir à morte, e voltar para o lugar de onde ele saiu. Então, essa pessoa da divindade, ela teve um dia aqui. Isso há 2000 anos atrás, essa pessoa, vamos dizer, ele veio pessoalmente, vamos dizer, chamar assim, ele veio pessoalmente aqui, por isso que ele foi chamado o Emanuel, né? Porque realmente era Deus conosco, literalmente. Ele veio aqui ao ponto tal de assumir uma forma humana, se fez homem, para nunca mais deixar de ser. E na sua ressurreição, ele voltou para o lugar de onde ele saiu. Então eu pergunto, essa pessoa que nós estamos vendo, da divindade, que é o Filho, que para nós é o Senhor Jesus, aonde que ele está hoje? Pessoa dele. A destra de Deus Pai, no céu. Está lá, ele está pessoalmente lá, certo? Em Atos 2, Atos capítulo 2, aconteceu algo inédito também. Atos 2 foi o dia em que a pessoa do Espírito Santo, ele, a pessoa, porque é uma pessoa também, assim como o Senhor Jesus é uma pessoa, ele também é uma pessoa da divindade. Em Atos 2, ele veio aqui, ó. E todo mundo pergunta, mas ele já não estava aqui? Sim, ele agia, ele sempre trabalhou. E a sua ação sempre foi aqui no mundo. Desde a queda de Satanás lá, ele já teve sua ação. Ele sempre foi esse trabalhador, esse servo, né? Mas em Atos 2 foi o dia que ele desceu aqui, ó, pessoalmente, vamos chamar assim. Embora invisível, mas ele veio pessoalmente aqui. E ele veio aqui para ficar. E a morada dele é aonde? Na igreja. E que igreja que é essa aí, presbiteriana? Não, a única igreja, a igreja de Deus. Em nós, não é isso? Nos crentes, né? Então ele veio morar naquele dia. Mas vamos ler esse versículo. 1 Coríntios, versículo 13. Perdão, 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Certo. Aí fala que todos nós fomos batizados no Espírito, num só Espírito. Que Espírito? É o Espírito Santo, ele está com letra maiúscula aí, logicamente, né? Que foi o quê? Foi no dia
que ele veio morar aqui nesse mundo, porque ele é o responsável em ser o vínculo da unidade do corpo de Cristo. Ele é o que vincula a essa união que existe, que é o corpo de Cristo, melhor dizendo, essa unidade que existe, que é o corpo de Cristo. Então, nós estamos vivendo no tempo em que a pessoa do Espírito Santo está aqui nesse mundo. É uma das pessoas da divindade. E ela está morando onde? Ela está morando em cada crente. A habitação, ele está morando em nós. Então, o que dá para se entender biblicamente que a Cristo em nós, essa palavra no sentido de pessoas de divindade, realmente é a pessoa do Espírito Santo que está em nós. Não sei se eu estou conseguindo responder isso, mas ele é hoje a pessoa da divindade em nós. Pessoalmente, né? Pessoalmente. Uma vez Agora nós... Então, pode falar. Uma vez eu li um comentário de um irmão falando que quando diz Cristo em nós, seria quando o Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo em nós temos ações como Cristo. Então, nós estamos refletindo Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Seria isso também? Sim, então, é exato, porque a habitação do Espírito Santo em nós, realmente, como é que eu posso dizer? É para promover puxa, deixa eu achar a palavra certa. As manifestações, não é bem essa palavra, não estou achando a palavra. É para manifestar Cristo em nós. O Espírito Santo em nós, ele tem esse trabalho de subjugar a velha natureza e promover a manifestação dessa vida eterna, que é essa vida divina em nós, né? Da qual o trabalho dele é glorificar Cristo. Então, ele vai expressar Cristo em nós. Então, isso que eu vejo que esse é um maravilhoso, né? Puxa, é um maravilhoso trabalho. Por isso que quando o Senhor falou assim, não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador, né? Que esse que vai habitar para sempre convosco. Ele estava falando da pessoa do Espírito Santo. Isso é uma provisão divina, que ai de nós se nós não tivéssemos o Espírito Santo. Ai de nós, imagina o cristão sem Espírito Santo, ele está roubado. Então, essa pessoa da divindade em nós é muito preciosa. Ela promove toda essa verdade, né? Que Cristo, né? Que Cristo em nós, vamos dizer assim, né? Então, eu ia lembrar um detalhe, né? Que, logicamente, o Espírito Santo, ele nunca nem podia, né? Na verdade, a ação dele era externa, né? Porque lá em João 7, por favor, em João 7, Evangelho de João 7, João 7, 37 ao 39, 37, 38 e 39, por favor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, olha que interessante. O Espírito Santo dado, né, vindo aqui para o Espírito Santo para nós, ele é fruto, ele é consequência, méritos de Cristo fez uma obra por nós, né? Por isso que diz aí que o Espírito Santo ainda não
que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado por Cristo ainda não ter sido glorificado. E nós vemos muito claro isso em Atos 2, inclusive, na pregação de Pedro, lá em Atos 2, ele fala isso, que havendo Cristo, né, que aquele que o judeu tinha rejeitado, ele pregando a rejeição do Cristo, do Messias, ele fala, e tendo sido glorificado, derramou isso que vós vedes e ouvis, que era o Espírito Santo. Tendo recebido do Pai, ele fala, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós vedes e ouvis. Então, o Espírito Santo, nesse caráter, vindo ao mundo, para morar em nós, isso é fruto da obra de Cristo por nós, senão nunca. Por isso que no Velho Testamento nunca ninguém teve o Espírito Santo. Isso é um detalhe muito importante, né, para nós entendermos isso aí, que o Espírito Santo, a morada do Espírito Santo na pessoa, no crente, é fruto da obra de Cristo. Assim como a salvação veio para nós de graça, a vinda do Espírito Santo em nós também é consequência da obra de Cristo por nós. Se Cristo não tivesse feito a obra dele, ele ainda não teria vindo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não teria vindo. Então, é um privilégio do cristão ter o Espírito Santo. Aí, em João 7, ele fala de um rio, né? Não é isso que já saiu aqui. Ele fala do rio, né? Versículo 38, como é que fala, hein, lá? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E no capítulo 4 de João, capítulo 4, 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Em João 4 diz que essa água ela salta para a vida eterna. Lá em João 7 fala que a água ia ser do seu interior fluirão essa água como rios de água viva. Então um é o rio, né, que eles correm, e outro em João 4 ele salta para a vida eterna. Ou seja, é a obra do Espírito Santo em nós, em termos de adoração, em João 4, e no 7 nós vemos que é testemunho. Ela corre no sentido horizontal, que é aqui nesse mundo aqui. Então, o Espírito Santo dado a nós, ele tem esse duplo caráter, né, de nos comunicar as coisas eternas e nos fazer adoradores que somos, né? Não fazer, mas promover a adoração que nós já somos adoradores, promover algo que é comunicado nós e Deus, assim como o Espírito Santo também em nós faz esse trabalho de fluir aqui horizontalmente as coisas dele também em nós, que no caso nós estamos falando agora é a manifestação de Cristo em nós. Essa é a obra do Espírito Santo trazendo como um testemunho. Então, tem esse duplo caráter do Espírito Santo em nós, promovendo as coisas para Deus e também para o mundo como testemunho. Por isso, acabamos de falar agora lá em Salvador, que nós não devemos confundir o sacerdócio com dom, com ministério, com trabalho. Né?
Porque o sacerdote, o sacerdócio, né? Sacerdote, todos somos. As irmãs são também. Né? Todos nós perante de Deus, nós somos sacerdotes. Porque o sacerdote, o que que é? O sacerdote é o homem a Deus. Então, todos têm privilégio. Todos os irmãos, todas as irmãs, nós temos igual acesso diante do Pai, diante do Senhor também. Né? Todos nós temos esse acesso de adoração. Isso é o sacerdócio. Agora, o trabalho, daí é outra coisa. Não é nós a Deus, é Deus a nós. Então, quando Deus é a nós, então ele tem o quê? Então, ele tem o dom, ele tem capacidades que ele faz, né, para habilitar pessoas, para fazer as coisas. Então, não devemos confundir isso, porque eu estou dizendo isso porque uma vez um irmão falou assim, não só querer falar, fazer umas coisas que não tava, por assim dizer, na capacidade dele. Então, quando foi conversado, ele usou esse argumento. Não, mas todos nós somos sacerdotes. Mas ser sacerdote é uma coisa. O ministério é outra coisa. O ministério requer o quê? Requer conhecimento, requer um cuidado, né? Um conhecimento de escritura, enfim. É aquilo que não preciso falar muito, vocês mesmos sabem. Por isso que estamos sujeitos, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Por quê? Porque nós podemos fazer coisa errada. Né? Então, mas isso é o trabalho. Então, não devemos confundir isso aí. Que o Espírito Santo promove essas coisas, sim, ele promove. Mas só não devemos nós confundir o que ele está promovendo. Né? Você ia falar o quê, Jonas? Eu cortei você, desculpa. O irmão aqui postou uma pergunta, né? Daquele versículo de Colossenses 1:27 que a gente leu, né? O que quer dizer esperança da glória? Esperança da glória? O que quer dizer esperança da glória? Boa pergunta. A esperança da glória. Porque aí que o cristão, né, isso está relacionado a somente a cristão, não é verdade? Que é lá vocês já leram aí, eu acho que vocês já comentaram sobre as 3 esferas lá de Efésios capítulo 4, lembra disso? As 3 esferas, versículo 4, 5 e 6. A primeira esfera, que é do versículo 4, é onde fala isso aí. Né? Se quiser ler o versículo lá, por favor, versículo 4, né? Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, olha que interessante. Isso aí é a esfera dos salvos. Porque há um só corpo. Que corpo que é esse? É o corpo de Cristo. Há um só Espírito. É o Espírito Santo que está relacionado com o corpo de Cristo. É ele, como eu acabei de falar, é ele que vincula esse corpo de Cristo. Por isso que fala, há um só corpo. E somos um só corpo, porque o Espírito Santo ele habita nos crentes e nós somos um só corpo. E vincula aí o quê? Há uma esperança. A esperança é só o cristão que tem. Interessante isso aí, né? Porque na próxima esfera, que é o versículo 5, e daí é a profissão cristã, que envolve a fé, o senhorio de Cristo e o batismo, que inclui a pessoa nessa esfera aí. Então, aquele versículo que você citou, Jonas, que foi citado aí, Cristo é a esperança da glória, é justamente isso. O cristão, ele tem essa esperança aí. Ó. Nós estamos, chamado uma só esperança da vossa vocação. O que é? Nossa vocação é celestial e estamos aguardando o quê? Aguardando a glória, porque tudo
né? Tudo já nos foi dado, mas tudo é por fé. Nós estamos esperando a concretização de tudo isso aí, né? Que nós abraçamos isso, né? Por isso que a esperança do cristão, como alguém disse, é diferente da esperança de uma pessoa. Por exemplo, eu não sei dar um exemplo, mas vamos dizer, as pessoas falam assim, sei lá, você gostaria de ir lá para Brasília? Eu gostaria, olha, eu tenho esperança que um dia eu vá, eu tenho esperança. Essa esperança é uma coisa incerta, ela tem esperança que um dia, talvez, ela possa ir. A esperança do cristão, ela não é assim. Essa esperança que fala a palavra, não é mais, eu espero, eu estou esperando que... Não é isso. A esperança do cristão é a certeza adiada. É algo que é concreto, que não tem dúvida. Não é uma esperança no sentido de será que vai dar certo? Não é isso. Aqui nesse mundo, sim. Nossas esperanças são tudo incerto. Nem sei se amanhã o que vai ser no amanhã, nós nem sabemos isso, né? Então, por isso que nós falamos, se o Senhor permitir, né? E daí aquilo que Tiago fala, né? Porque está relacionado a coisas incertas. Mas essa esperança que ele fala aí, que é Cristo em vós, a esperança da glória, é a concretização de tudo isso que nós já temos em nós. Já é algo nosso, já está na nossa mão. É só uma questão de certeza que vai acontecer. Você tem, né, você tem uma passagem na sua mão que é certeza que esse dia aqui vai acontecer. Então, essa é a esperança do cristão, que é essa total manifestação de Cristo. Não é isso, João? É isso. Estou falando, desculpa, os demais irmãos, eu estou falando com o Jonathan aí, mas por favor. E a pergunta foi outro irmão que fez. Eu estava lendo aqui, o Luiz. Não sei de onde ele é. Agora Luiz? Hã? É Luiz? Luiz. Então é gente boa, pode falar. O Felipe queria fazer uma pergunta, aí ele vai fazer agora. Até um ponto que a gente levantou algumas semanas atrás, referente à filiação, adoção, né? Foi levantado um ponto numa das lives, né, que nós estamos na mesma posição, né, quanto à filiação, mesma posição que o Senhor Jesus. Se você pudesse falar um pouco sobre, né, adoção e filiação para nós, tanto a do Senhor Jesus quanto a nossa. Deu para entender a pergunta? Eu não consegui ouvir, desculpa, mas não. Será que algum irmão ouviu aí? Possa... Sim, ele está falando sobre filiação. Em algumas lives que a gente faz, né, atrás, foi tocado nesse tema, né, de filiação. Como seria essa filiação que nós temos hoje? Em que momento se deu isso, né? E tanto a nossa quanto de Cristo. Filiação de Cristo? Como assim? Eu não entendi. Estou entendendo uma parte, mas eu não entendi sobre Cristo. Como é que é? É sobre dizer... Tá bem, Rino? É sobre dizer... porque alguns irmãos falam, né? Nós somos aceitos, né? E temos a mesma filiação que Cristo tem, mas nesse sentido. Entendeu? Sim. Se seria certo dizer isso, né? Porque houve uma estranheza, né, em falar isso em certos irmãos. Começar pelo começo, vai. Que nós vemos que o Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, isso, por exemplo, nos evangelhos nós encontramos isso aí. E várias vezes, né, João 4, João 9, e outras, João 5 também,
Nós vemos em várias ocasiões. Vamos ler um deles, né? Podemos ler aí, ó, o Evangelho de João, capítulo 5 de João, versículo 17 e 18, primeiramente. E Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Certo. João 10 também fala isso aí, né? Então, o que afetou, né, o judeu nessa aparição de Cristo aí do Senhor Jesus no meio deles, uma das coisas que era contra que eles achavam uma coisa absurda, era esse parentesco que o Senhor falava quando ele dizia do Pai. Ele chamava o Pai, né, o Pai como sendo o Pai mesmo, né? Então, quando ele falou assim, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E assim ele discorre no Evangelho de João, sempre falando Pai, 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 Pai. E os judeus, ouvindo isso, eles ficavam horrorizados, escandalizados. Porque uma vez que ele falava que é o versículo 18 aí, eles ficavam horrorizados porque se Deus era o pai dele, então ele era Deus também, porque se ele é filho, né, então ele faz parte da família de Deus, ele é Deus também. Então essa pessoa, essa relação, né, do filho e o pai aqui, era algo que ninguém nunca nas escrituras chamou Deus de pai, nesse jeito aqui, ó. Nesse caráter, nunca foi chamado. Até esse tempo atrás, lá em São Paulo, quando nós estávamos estudando, acho que as 7 igrejas, se não me engano, nós falamos isso, que lá em Malaquias capítulo 2, quiser ler o versículo, por favor, Malaquias capítulo 2, versículo 10. Não nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Não temos todos nós o mesmo Pai? Esse Pai está maiúsculo aí, né? Está errado, é minúsculo. Não é maiúsculo. Esse Pai que ele está falando aí não é o Pai. É o Pai patrono, ele é o Senhor, no sentido de senhorio, era o possuidor, né? Aquele que tinha feito deles um povo. Mas eles não chamavam o Deus de Pai, como nós vemos aqui na pessoa do Senhor Jesus. Ele falou Pai, acharam absurdo, porque esse Pai que o Senhor Jesus estava falando era chamar Deus de seu Pai, como ele fosse um filho, né? Por isso que era um horror para os judeus escutar um negócio dele, era blasfêmia. E essa filiação, né, essa relação de Cristo, do Senhor Jesus, melhor dizendo, né, de Jesus, esse homem aqui, que era uma pessoa da divindade, etc. e tal, mas só que essa pessoa, ele tratava Deus como o Pai. E quando ele coloca os seus aqui, já nos evangelhos, já começa a introduzir eles dentro dessa esfera de filiação que, na verdade, seria futura. Porque foi pela obra de Cristo, depois que ele completou a obra, foi que ele deu, né, esse título a nós. Por exemplo, a Maria Madalena,
quando ela no túmulo, ele fala para ela, quando ela busca ele, né? Ele fala, vai e diz aos meus irmãos que eu subo para o meu pai, que é esse pai aqui, o meu pai e vosso pai. Então ele passa esse título desse pai, que é o pai dele, passa para nós e nos dá esse título também de filiação. Por isso que nos evangelhos, perdão, por isso que nas cartas de Paulo, né, ele trata o assunto sobre filiação que nós encontramos em Efésios, nós encontramos em Gálatas, enfim, encontramos no Evangelho de Paulo, né, chamando-nos de filiação, que infelizmente está como adoção de filhos em algumas versões, né? Essa palavra. Se quiser ler, inclusive, também pode ler. Um deles lá é Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Gálatas 4, versículo 4 e 5, versículo 5 principalmente. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Adoção de filhos. Exatamente. Filiação. É filiação a palavra correta. No capítulo 1 de Efésios, fala que nós fomos feitos filiação também. Não é adoção de filhos. Então, não está correto, né, essa colocação desse jeito que está aí, né, na João Ferreira de Almeida. Né? Por quê? Porque é mais do que isso. Não é adoção. Nós não fomos adotados. Nós temos uma posição de filiação. Porque, na realidade, quando nós falamos que nós temos vida eterna, a vida que nós temos, ela é diferente da vida eterna do Antigo Testamento, por exemplo, porque a vida que nós recebemos é uma vida divina. Vida eterna, o que é? A vida de Deus. Deus pegou da vida dele e deu a nós. Por isso que nós falamos que nós somos gerados com uma semente divina. Nós temos uma natureza divina. É essa vida nova que veio a nós, é uma vida, é a vida de Deus. É Deus portando uma vida que pertence a Ele em nós. Isso é algo maravilhoso. E dentro desse contexto, nós fomos colocados nessa posição. Eu estou dizendo no sentido de posição que Cristo nos colocou. Mas isso deixar bem claro que não é. Por exemplo, está escrito assim, em Hebreus. Eis aqui. Bom, por exemplo, eu já citei, vou citar outra vez. João, lá em João, quando ele falou assim: vai e dize aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Ele não disse, vai e diz aos meus irmãos que eu subo para o nosso Pai. Ele não falou isso. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Ou seja, em Hebreus também fala isso, nós devemos entender, quando ele falou assim, cantarei louvores no meio da congregação, proclamarei o teu nome, meus irmãos. É ele falando a nós. Eu digo isso porque, diante dessa verdade maravilhosa, já acharam, né, doutrinalmente, infelizmente, chamar o Senhor Jesus de nosso irmão. Ele nos chama de irmãos, mas não deu a liberdade doutrinal para nós chamarmos ele de irmãos. De irmão, perdão, né? Chamamos nós de irmãos, mas ele, nós chamamos ele como nosso Senhor, e não nosso irmão. Ele nos coloca nessa posição que é uma verdade maravilhosa, que o judeu não teve, que Moisés não teve, que Abraão não teve. Isso é o cristão que tem. Isso é um privilégio muito grande. E qual que era a pergunta? Ah, sim, era a filiação, né? Então, é dessa filiação que nós somos colocados. E realmente a igreja é exclusiva nesse caráter aí. Pertence à igreja.
que inclusive é a morada do Espírito Santo em nós. Eterna morada do Espírito Santo em nós. Boa noite, irmãos. Tudo bom? Pegando até um gancho em tudo isso que foi falado, né? Do Espírito Santo, o privilégio da posição da igreja, né? Nós como igreja e tudo isso, né? O contraste também dos santos do Velho Testamento, na qual tinha, vamos se dizer assim, um certo privilégio, privilégios até elevados, né? Eu tenho uma dúvida referente ao seguinte: nós terminamos, né, aqui em Franca, terminamos o estudo de Apocalipse e sabemos que a igreja vai participar no milênio como a esposa, né, de Cristo e vai reinar sobre a terra, né, no milênio. E minha dúvida é referente ao seguinte: os santos do Velho Testamento estarão ressuscitados. Eu queria saber qual que é a posição, não somente dos santos do Velho Testamento, das outras famílias de Deus, né? Sabemos aqueles que são salvos como abortos, crianças, né? Não tem a condição de crer. Qual a posição deles referente ao milênio? Se cita alguma coisa na palavra? Qual seria, vamos dizer assim, a responsabilidade deles? Nós, como igreja, fica muito nítido, mas eu acho que não tem alguma coisa referente a isso. Se tem, essa é mais ou menos minha dúvida. Você está falando do milênio, né? No milênio, não é isso? Então, no milênio, por exemplo, o senhor, quando esteve aqui, ele falou do reino do Pai e do reino do Filho, né? Que ele chama o reino do Filho do Homem, inclusive. O reino do Filho do Homem é a posição, são todos aqueles que vão participar de forma terrenal, ou seja, aqueles que vão entrar vivos para o milênio, que é o remanescente de Israel, que são as nações, são os vivos, as pessoas vivas, são aqueles que perseveraram até o fim e foram salvos para entrar no milênio. Então, eles estão entrando vivos. Isso é o reino do Filho do Homem. E o reino do Pai é o caráter celestial. Então, esse envolve também famílias. Assim como vai existir os vivos, que serão famílias que vão entrar, porque o principal, a família principal no milênio, aqui na Terra, é para Israel. Israel é o povo, né? A família que eu digo, é o povo principal do milênio. Porque, na verdade, o caráter terrenal do milênio é o cumprimento das promessas para Israel. O Apocalipse, na verdade, é o cumprimento da promessa para Israel, que é Cristo reinando com eles durante os 1000 anos, em paz. Então, eles vão entrar para herdar a bênção e as nações vão entrar também. E elas terão suas, vamos chamar assim, as suas... Umas são mais privilegiadas que outras. Por exemplo, o Egito vai ser mais privilegiado, né? Então, existem algumas promessas para algumas nações que terão mais privilégios. E o caráter celestial são daqueles que foram ressuscitados. E a igreja no caráter arrebatada, né? Tem os santos ressuscitados e os santos arrebatados. Só que únicos arrebatados faz parte da igreja, que são os vivos que serão levados juntamente com aqueles que foram ressuscitados. E a igreja, ela vai estar junto, ou melhor, estarão juntos com a igreja aqueles que foram ressuscitados, que são os santos do Velho Testamento, que são os santos de Israel, né, que é uma outra família. Você falou das crianças, que são também os retardados que morreram, aí as crianças vão estar reinando com Cristo, só que cada um vai ter a sua ocupação, né? Só estou chamando a atenção no sentido que cada um vai ter
o que nós vemos. Agora, talvez o Jonas tenha mais alguma ideia, algum outro irmão tenha alguma outra ideia, mais abrangente, porque eu vejo que para nós é dito o que vai ser. Que no milênio, para nós, o milênio, ele vai ser aonde que nós vamos desempenhar os nossos galardões. Os galardões que nós recebemos no tribunal de Cristo, eles terão a sua ocupação, a sua execução, vamos chamar assim, no milênio. Né? Isso estou falando com respeito ao nosso trabalho, né? Tudo aquilo que nós fazemos hoje, nós teremos juntamente com o Senhor no tribunal de Cristo, receberemos galardões, que vai ser a nossa administração com Cristo aqui nesse mundo. Nós vamos gozar com Ele durante o milênio, fazendo isso aí. Então, muitos perguntam o que é o galardão, né? O galardão ele é mais, para nós, relacionado ao milênio. E, com certeza, existem outros galardões que são eternos, estão mais relacionados não ao trabalho, mas relacionados à nossa comunhão mais individual com o Senhor. Isso vai com o eterno peso de glória, né? Isso vai para a eternidade também. Agora, o trabalho de cada um no milênio, assim, das demais famílias, isso eu não sei. Eu sei que estarão todos maduros, né? Todos não vão estar lá. A criança não vai ser uma criança, né? Ela vai ser uma pessoa adulta. Ela vai gozar de uma forma inteligente. Eu não sei se algum irmão esteja assistindo, tenha lido alguma outra coisa mais, com mais abrangência. O Paul, no chat, mencionou o versículo de Hebreus 11, 39 e 40. Como? Hebreus 11, 39 e 40. Paul mencionou aqui no chat sobre esse tema. E ele acrescentou a pergunta. Ele falou, se refere à sua pergunta, Júnior? E eu falo, encaixa no tema, alemão? Sim, com certeza. Porque a obra de Cristo, né, ela veio para dar esse cumprimento, né, dessa maravilhosa verdade. Pode ler o versículo? Carlos ou Breno está lendo, que aí para todo mundo. Então, lê alguém, por favor. Tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Isso é maravilhoso, né? A posição da igreja é completamente distinta de todas as coisas, né? Por isso que o reino, o milênio, é o reino milenar de Cristo, né? Então, é um reino, ou seja, ele virá esse mundo para reinar sobre Israel, que é o primeiro ponto, né? Que ele é o rei de Israel, e ele será o rei dos reis também, de tudo quanto é governo, é ele que vai ser o rei. E nós devemos lembrar que no Velho Testamento, quando nós olhamos lá os reis, nós vemos que o maior privilégio que tinha, junto com o rei, era a rainha que sentava à direita dele para governar junto com ele, para desfrutar com ele, é uma posição que ninguém tinha, era só a rainha que tinha. E assim nós reinaremos com Cristo, nós seremos essa esposa aí, né? Esse privilégio tão grande que nós temos de reinar com Cristo o mais próximo possível. E isso foi dado a nós e, consequentemente, né, as coisas daí espirrou, vamos dizer assim, vazou por cima de tudo, né? Por isso que fala lá no Antigo Testamento, quando fala de José, lembra de José? Vamos lá em Gênesis, quando Jacó vai abençoar José, 49, né? Gênesis 49.
Versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Isso. Olha que interessante. Oi? Continua? Continua, Limão? Não, é isso aí. Esse versículo mesmo. Por exemplo, lembra que em João 4, quando o Senhor foi lá, ele tinha que atravessar Samaria, ele se assentou junto a uma fonte que Jacó tinha dado a José. Lembra disso? Se quiser dar uma olhada lá, ele sentou num poço que Jacó tinha dado para José. E foi nesse poço aí que a mulher samaritana foi lá e ele travou um diálogo com ela e começou a falar coisas com ela que no capítulo anterior, que era o capítulo 3, ele conversando com o Nicodemos, ele estava falando de coisas terrenas e ele não estava entendendo. Então ele falou assim, se eu estou falando coisas terrenas e você não entende, imagina se eu falar das coisas celestiais. Lembra que falou isso para ele? E nós vemos que no capítulo 4, ele vai falar de coisas celestiais com uma mulher que não era nem de Israel. Né? Ou seja, é o ramo passando por cima do muro e buscando de fora. Então, o Senhor Jesus, né, vindo a esse mundo e cumprindo essa obra, e ele fez isso, ele estendeu, né, passou por cima de tudo quanto era barreiras, vamos dizer assim, para abençoar. E a igreja, nós vemos lá que o Paulo Furso está mostrando, que sem nós faltaria. Né? Então nós vemos que a igreja é a expressão dessa multiforme sabedoria de Deus. E vai ser, e nós vamos desfrutar com Cristo toda a eternidade. Porque lembrar também um detalhe, que no milênio, o reino de Cristo, ele vai ser universal, ou seja, ele vai ser não somente aqui, vai tocar, por isso que fala da escada, por exemplo, né? Aquela escada, né? Que é uma ligação, os céus e a terra estarão em comunhão, porque a terra nunca, até hoje, a terra nunca esteve em harmonia com o céu. No milênio, vai ter, que o reinado de Cristo vai se estender ao mundo e ao universo todo. Ele vai reinar sobre todas as coisas. Isso é um privilégio muito grande nosso, né? Como cristão, Hoje a gente desfruta já, graças a Deus, nós temos esse gozo, tudo, né? Mas quando nós formos levados desse mundo para estarmos perfeitos diante do Senhor, nós vamos ver aqui, mas assim, lá nós vamos ver realmente a grandeza de tudo isso aí. Grandeza do que é isso. O irmão Gustavo aí de Limeira, ele colocou no chat, pede para o irmão explicar esse versículo, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, lê o versículo 27 e 28, vai. Primeiro. 27, lê o 27 também, né? Ele está citando 28, não é isso? Tá. Isso. Lê o 27, 27 também. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Certo. Que reino que é esse? Eu estou perguntando, que reino que é esse? Dos céus? Não.
Como é que está escrito aí? Lê o versículo outra vez, 27 e 28. Como é que está escrito aí, mano? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no reino. Certo. Qual reino que é esse aí? Milenial? Exatamente. Ele está falando do dia que ele vier para estabelecer o reino dele aqui nesse mundo. Que é isso que nós encontramos mais para frente, né, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, por exemplo, quando vier o Filho do Homem em toda a sua glória e estabelecer o seu reino, coisa e tal, é desse reino que ele está falando. E ele disse aí nesse versículo 28 que alguns daqui estavam ali, ó, com ele, que não iam morrer sem que visse primeiro ele vindo a estabelecer o reino, não é isso? Não é isso que ele está falando? Alguns que estão aqui não verão, não passarão pela morte até que veja vir o Filho, esse reino ser estabelecido nesse mundo. Agora, eu vou fazer uma pergunta. O Senhor já veio reinar nesse mundo ou não? Não. Lógico que não. Nós estamos aqui ainda, né? Precisamos ser levados embora primeiro para depois vir ao reino. Deles lá, que provavelmente ele estava falando dos 11, morreram todo mundo lá? Os 11 morreram ou ficou algum guardado lá, escondido até hoje? Está com 2.000 anos de idade. Morreram todos. Morreram. Aqui, sabe o que nós temos aqui nesse versículo? Desculpa de eu falar assim, meu irmão. É a nossa mania de não ler contexto. A gente só lê o versículo. Porque acabou o Evangelho de Mateus aí ou não? Acaba o Evangelho de Mateus aí ou não? Nesse versículo 28, acabou o Evangelho de Mateus? Não. Então continua. Continua porque é um contexto, e não parou o assunto aí. Vai, continua, por favor. Leia, por favor. Leia o 27, 28 e continua. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Segurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Continua, alemão. E Sim. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Até aí, irmão? Tá bom. Aí tá bom. Vamos lá, segundo a Pedro, por favor. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Versículos 16 ao 20, por favor. Capítulo 1, versículo 16 ao 20. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos
vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha que interessante. Porque, irmãos, não demos a conhecer a vinda, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, baseado em fantasias, né, em fábulas. Mas nós mesmos fomos testemunhas da sua majestade. Não é isso que ele fala aí? Não é isso que ele fala? Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois nós vimos que ele recebeu do Pai honra e glória, que quando pela glória excelsa ele foi enviado a seguinte voz: Esse é meu Filho amado que me comprazo. Versículo 18 fala aí, ó. Ora, esta voz nós a ouvimos quando nós estávamos com ele no Monte Santo, não é isso? Não é isso que está falando aí? Que monte santo é esse aí? O Monte da Transfiguração. Isso, eles estavam lá. Então ele está falando, ele está mostrando nesse contexto, Pedro está falando nesse contexto dele aí, foi o que aconteceu lá. Né? Que, por isso que fala, versículo 28, alguns daqui estão, que seriam 3, alguns que aqui estão não provarão a morte sem que veja vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, toma consigo Pedro, João e Tiago. Leva ao monte e foi transfigurado. E eles viram Moisés e Elias falando com ele acerca da sua morte, inclusive. Né? O que era aquilo? Aquilo é isso aqui que ele está falando. Nós vimos o que? Nós vimos o reino. Né? Foi a manifestação do reino. Ainda lá vamos chamar assim, em figura, né? Lá no monte, foi em figuras que eles viram isso. Porque eles viram a glória do Filho, Moisés e Elias, que é o cumprimento da lei dos profetas, e o Pai dizendo: Este é o meu Filho amado que me comprazo, que é ele que ia ser o centro de todas as coisas. Então ele está mostrando na carta dele aqui que aquilo que eles viram lá foi a manifestação do reino. Por isso que ele está falando: não vos demos a conhecer a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua glória, baseado em coisas, em fantasias, né? Mas nós mesmos fomos testemunhos oculares. Nós quem? Eu, né, que ele está falando, eu, João e Tiago. Nós vimos isso. E nós fomos mostrando que é o reino. Naquele dia nós vimos o reino. Então, esse versículo 28, quando o Senhor falou desse, alguns eram esses 3 que iam ver o milênio. Eles viram o milênio. E Pedro está contando para nós na carta dele: ó, nós vimos o milênio. Nós vimos a vinda do Senhor. Nós somos testemunhas oculares da vinda do Senhor em glória aqui nesse mundo. Só que não era a glória que vai ser estabelecida. Era uma figura, né? Era uma figura da glória. Era um flash da glória. Entende? Dá para entender isso que estou... Está sendo claro para entendimento? Sim. A irmã Brenda colocou no chat que sobre esse versículo de Mateus, poderia usar Apocalipse 1:7, a visão de João, que fala: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Se dá o quê? Não entendi. Entender, mas não compreender. Ela escreveu: sobre este versículo de Mateus, poderia usar Apocalipse 1:7, a visão de João? Acho que relacionar.
Não, o que aconteceu em Mateus é o que Pedro está falando aqui, que é a palavra profética que vai ter o seu cumprimento, né? Até o irmão leu aí o versículo lá de Pedro, eu acho que é o 19, né? 19, como é que fala aí? De Pedro. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça. Perdão, você está lendo, eu estou falando, né? Desculpa. Não, é que eu sou meio chato. Aí não é a palavra dos profetas. Tem outra versão? Quem está com outra versão aí? Quem tem outra versão aí? Desse versículo? A minha é a palavra profética. Palavra profética. Não é a palavra dos profetas, é a palavra profética. Porque o assunto aí, que ele está dizendo, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra profética acerca desse assunto. Né? Então, ele está falando algo que vai acontecer no futuro, que ele está falando, nós estamos falando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que ele está falando no versículo 16. Nós estamos dando a vocês o conhecer sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não baseado em fábulas, mas nós somos testemunhas, porque eles viram o milênio e falou, o milênio é algo verdadeiro que vai existir. O Senhor mostrou para nós o milênio. Ele abriu uma cortina, por assim dizer, e deu um flash do que seria o milênio. Então, o milênio vai existir? Ele falou, vai existir. Então, eles viram. Agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o que ele está dizendo é que o Senhor Jesus Cristo virá. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Esse todo olho o verá, logicamente, né, não é como muitos pensam assim, lá, né, quem vai estar no Brasil, quem vai estar no Japão, quem vai estar... Todo mundo vai olhar, lá, Jesus está vindo. Não é isso. Esse todo olho verá é cada um por sua vez. Até mesmo aquele que os traspassaram. É isso que ele está falando lá. A irmã colocou aqui, João viu ele vindo no milênio antes de morrer em visão. Entende o que quero dizer? Seria isso também. Escutou? João viu o quê? João viu ele vindo no milênio antes de morrer, em visão. Eu acho que ela está se referindo à visão do Apocalipse. Sim. Então, estaria relacionado a isso. João viu isso. Então, seria também cumprimento lá? Sim, exatamente, João. Só que João foi diferente, né? João, ele viu toda a profecia, né? Ele recebeu o Apocalipse, vamos dizer assim, né? Ele recebeu, ele que escreveu, né? Todo o Apocalipse. Ele foi privilegiado. Que ele, inclusive, aproveitar esse gancho aí, ele é aquele que em João capítulo 21, quando o Senhor falou para Pedro, né, tratando com Pedro, o Senhor falou assim para ele, vem e segue-me. E daí Pedro viu que João estava vindo atrás junto com ele. E ele virou assim, e quanto a esse? Que era a respeito de João. O Senhor falou assim, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Quanto a ti, segue-me. E foi dito, né, estou citando a Escritura, foi dito entre os irmãos que aquele discípulo não ia morrer. Mas ele não disse que ele não morreria. Ele disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, é outra coisa. Então, o que o Senhor estava falando ali? O Senhor estava mostrando que o ministério de Pedro, ele ia até um ponto. Agora, o ministério de João ia permanecer até a vinda dele. Então, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que ia? Era o ministério dele.
Então, a ele foi dado o Apocalipse. Ele foi o privilegiado para escrever o Apocalipse. Então, ele teve essa posição dele, esse trabalho aí. Então, teve lá Pedro, João e Tiago, né, que teve aquele privilégio de ver a manifestação do reino, que o inimigo tentou a qualquer custo matar eles. Ele matou Tiago, lembra? Ele matou Tiago. Ele ia matar Pedro também. Só que daí, milagrosamente, o anjo tirou Pedro da prisão. Porque ele tem que escrever a carta dele. Ele não tinha escrito a carta dele ainda. Ele tem que escrever a carta dele. Ele era testemunho ocular da. E quando ele fala nós, ele estava falando eu, João e Tiago. Só que Tiago já estava morto. O Senhor ia tentar tirar a vida de Pedro e de João para não haver testemunhas. E o Senhor preservou João e Tiago até o fim. Por isso que aquela libertação de Pedro lá na cadeia, que foi milagrosamente saiu de lá, era o Senhor preservando ele, porque ele era testemunho, ele tinha que escrever, ele tinha que ser testemunho do Senhor acerca disso. Quando ele fala nós, é através de 2 ou 3 testemunhas, né? Amém. Agora a próxima pergunta é o irmão Kilder, São Paulo. Tá escutando, irmão? Tô Eu escutando, tô. sim. Eu vou Quem que é? perguntar. Kilder. Sou eu. Opa. Assim, é uma pergunta mais do dia a dia. Eu até tinha falado com os irmãos aqui para dar preferência ao tema, para não mudar muito, né, o foco. Tem a ver com o Covid-19, né, o que tem acontecido. A dúvida é a seguinte, né? Me chamaram para ajudar. Tem uma ONG, né, que faz parte de Lorena, né, e tem algumas atividades lá para ajudar o pessoal de rua. Só que eu descobri, essa ONG até então não tinha denominação vinculada, né? Aí depois, me aprofundando um pouco, eu descobri que tem denominação por trás que estão querendo ajudar. Aí a minha dúvida é aonde nós, né, como cristãos, a gente sabe, né, de ajudar é uma coisa interessante, mas tem aquele processo de pregar, né, falar da palavra de Jesus da parte deles, né, como eles acreditam. E aí eu fico com bastante receio. E aí, além dessa ONG, me chamaram para ir para a Índia também, para falar de Jesus lá. Aí eu tenho essa dúvida entre ir e não ir, qual seria a melhor, o exercício, né, para isso. É bem delicado. Com certeza, você tem razão. É muito delicado mesmo por causa do envolvimento do nome do Senhor, né? Agora, se esse trabalho você não está vinculado, vamos dizer assim, você não tem um compromisso moral com eles, fica à vontade, irmão. Não tem problema. Não é porque está sendo feito por alguma entidade, alguma coisa assim, e você vai participar, vamos dizer, você não está participando como, vamos chamar assim, prosélito da situação, do sistema, entendeu? Você está indo para fazer um bem, como uma ONG, né? Você está participando como fosse algo humanitário, vamos chamar assim, né? Na parte mais humanitária e você tendo a liberdade da sua fé, vamos dizer, né? Da sua crença, daí sim, daí está tudo em ordem. Agora, se ficar, como diz, com o rabo preso, é melhor não, né? É melhor não, porque senão você vai ficar vinculado, né? Daí fica um negócio meio estranho. Eu até estudei um vídeo do Mário Persona que teve um irmão com uma dúvida parecida, mas já era direto voltado para o espiritismo lá, né? Ele tinha uma dúvida de querer ajudar e tinha esses ensinos, aí já estava mais voltado ao ensino, né? E ele falou, né? Eu entendi que não é o legal, na verdade não tem nem como, né? É muito forte o ensino do espiritismo para nós. Aí no meu caso, como era mais uma ajuda,
ajuda, fazer uma refeição, uma doação, né? Até mesmo falar de Jesus para eles. Aí eu fiquei meio assim. Eu até conversei algumas coisas com o Jonathan, já em paralelo, a gente conversa bem. Só que ainda tinha essa dúvida, né? Meu coração não estava empado, eu falei, vou exercitar, né? E aí, como surgiu sobre essa pergunta, aí eu quis explanar com vocês. Você lembra que em João ele fala, na carta de João, ele fala assim, primeira carta de João, capítulo 2, deixa eu ver se é o capítulo 2, não, perdão. O capítulo 2, é isso mesmo, capítulo 2, versículo 27. Como é que fala o versículo 27? Eu vou ler. Vai ler. E a unção que vos recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine. Mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim neles permanecereis. O que é isso aí? Isso é o Espírito Santo em nós, no caráter dessa unção que ele fala. Não é nada misterioso. O que é? É a provisão do Espírito Santo em nós nessas ocasiões. Né? Que, sabe aquele opa? É o que é? Isso é o Espírito Santo sem necessidade de alguém ensinar para você aquilo que está acontecendo. Você, já, como diz, você discerne o espírito da situação. Isso é o que é? Isso é, graças ao Senhor, é mais uma obra do Espírito Santo em nós, de nos dar um desconfiômetro, vamos dizer assim, usando o nosso português, né? Para sentir que alguma coisa está errada, né? Então, isso é muito bom, né? Porque tem situações na nossa vida que é o Espírito Santo realmente fazendo esse trabalho, essa unção. Por isso que eu falo, ninguém não precisa ensinar nada, ou seja, você, sem saber, você desconfia da coisa e, daí você vai ver, o Espírito Santo que estava falando para não fazer. Porque eu me envolver por causa de tal. Então, isso é... Por isso eu estou falando, a gente tem que olhar, discernir o que o Espírito Santo está falando. Porque muitas vezes a gente, dá esse aí que é justamente para não comprometer o nome do Senhor, né? Mas não nos envolvermos numa coisa que o Espírito Santo não está aprovando. Tá. A minha dúvida é referente ao que a gente estava falando antes sobre a natureza do Espírito Santo, né? O homem natural, ele tem o seu próprio espírito, né? Que seria a velha natureza. E quando ele crê no Senhor, o Espírito Santo passa a habitar nele, certo? Na ressurreição, não, esqueci a palavra, no arrebatamento. Quando o Senhor vier buscar toda a sua igreja, o que vai acontecer? A velha natureza vai deixar de existir no estado eterno ou ela vai ser modificada? Essa seria uma dúvida. Depois eu faço outra. Porque assim, no estado eterno... Sim. No arrebatamento já vai acontecer isso aí. Mas ela vai ser aniquilada ou ela vai ser transformada? Vai ser aniquilada, vai ser absorvido pela vida, fala. Sim. Porque o que acontece hoje, né? Você já falou, mas só para deixar claro, né? Que foi acrescentado algo em nós, que foi uma nova natureza, né? Nós tínhamos a velha natureza e temos até hoje a velha natureza, e só que nós temos uma nova natureza. E nós também temos o quê? O Espírito Santo. No dia do arrebatamento, haverá o quê? A aniquilação, o sumido vai ser, será absorvido pela vida, né? Aquilo que é morto, ele vai ser absorvido, ou seja, ele vai sumir.
Ele vai desaparecer. Essa velha natureza vai desaparecer em nós, assim como esse corpo que ainda está ligado ao pecado, vamos chamar assim, né? Ainda está sujeito à velha criação, ele vai ser tirado dessa cena também, para termos um corpo glorioso e perfeito, assim como é o corpo do Senhor. Então, isso vai dar no arrebatamento. Nós seremos transformados e também aquilo que é da velha natureza vai ficar tudo fora, vai sumir isso aí. Graças a Deus. Não vai sobrar nada e nem vai sofrer modificação, porque quando o Senhor crucificou o nosso velho homem, ele pôs fim nele. Por isso que quer dizer, a Escritura diz, do velho homem sempre é no passado e morto. O que está presente é a velha natureza. O que é a velha natureza? É a manifestação daquilo que é do velho homem. Então, no arrebatamento, o velho homem, literalmente vai estar morto e acabou, vai acabar. Então, nós estaremos fora dessa cena aí de velha natureza ainda. Até fisicamente também, como já falei, até esse físico vai ser transformado, graças a Deus. Então, na eternidade, nós meio que não vamos ter um espírito próprio nosso? Porque se a nossa vai ser aniquilada, então, só entre aspas, tá? Peraí. Porque eu estava raciocinando da seguinte forma. A gente tem a nossa natureza, a nossa própria, que é a caída, e o Espírito Santo passa a habitar em nós. E que eu estava pensando nisso hoje, aí me surgiu essa dúvida, né? Então, quando a velha natureza for aniquilada, entre aspas, né, só vai sobrar o Espírito Santo em nós. Não sei se claro, na eternidade. Ou então tem três espécies de natureza dentro da gente. Não sei se ficou claro. É o seguinte, ó. Você, eu, né, cada pessoa é um indivíduo. Né? E eu tenho, você está entendendo? Cada um de nós temos a nossa personalidade, a nossa vida, o nosso eu. Isso aí, ele é eterno. Sempre ele é eterno. Não importa de quem seja, você é eterno, eu sou eterno, nós somos eternos. O nosso vizinho, todos nós somos eternos. Só que o que vai acontecer é que nós, os crentes, né, os salvos, nós temos algo em nós que vai para a eternidade no sentido positivo. Então, nesse dia do arrebatamento, eu serei perfeito. Eu não estou sendo aniquilado. Quando eu falo da velha natureza, é aquilo que foi, que foi caído. Você tá entendendo? Isso está acontecendo nessa pessoa que sou eu. Você tá entendendo? Deus deu vida nova para mim. Entendeu? Ele deu uma vida nova. Ele não deu uma nova personalidade, ele não deu um outro eu para mim. Entendeu? As pessoas, é isso que confunde. Pensa que quando crucificou o nosso velho homem, pensa que crucificou a nossa identidade e deu a nós uma nova identidade. Não, eu sou alemão eternamente. Só que no dia do arrebatamento, eu serei perfeito. Eu não sei nem o que é isso, mas eu serei perfeito. Mas quem vai ser? Eu mesmo. Não vai ser outro eu, vai ser eu mesmo. Só que eu não vou estar perfeito, eu não tenho nada da velha natureza. A velha natureza já foi, na verdade, hoje ela já foi crucificada. Né? Não, crucificada. Quanto a isso, tudo bem. Só o que eu não entendo direito é como que funciona, por exemplo, o irmão acabou de falar da questão da individualidade. Isso a gente não perde, tudo bem, isso eu entendo bem. O que eu não consigo separar direito é a natureza. É que o homem também tem um espírito, né? Então, tipo, vai habitar o nosso espírito com o Espírito Santo na eternidade. É isso que vai restar, porque a velha natureza vai ser aniquilada. É isso que eu não estou conseguindo separar bem. Não sei se os irmãos estão entendendo também. Porque nós somos assim, ó, corpo, alma e espírito. Qualquer pessoa, né? Sim. Corpo, alma e espírito. E só que ele é uma pessoa, né? Uhum.
Eu, por exemplo, eu, Lemão, meu caráter, eu sou um homem. Né? Uma irmã aí que eu vi, a Maria José, quem mais que eu vi aí as irmãs. Né? Então, eu vou pegar a Maria José, que eu falei com ela. A Maria José, ela é o quê? Ela é corpo, alma e espírito, é uma mulher, e isso eu falo, nós somos eternos nesse caráter, cada um é você é eterno. Quando se fala da velha natureza, o que é? É o Adão que caiu e formou-se o quê? Formou-se um corpo do pecado, que é chamado velha natureza. Nós estamos num quadro debaixo de pecado. O homem entrou debaixo do pecado. Então, esse corpo, alma e espírito entrou debaixo do pecado, ficou debaixo do pecado. Ele se tornou o quê? Escravo do pecado, ele não é um desobediente, ele é um caído, ele não tem conhecimento de Deus, enfim, ele ficou nesse estado aí. Só que Cristo veio para dar fim. Né? Por exemplo, em Romanos 6, ele fala para que o corpo do pecado seja destruído. Ele não está falando isso aqui, ele está falando desse corpo aí, ó, o corpo do pecado, vai ser aniquilado tudo isso aí. Então, nós já fomos tirados dessa cena. Isso o quê? Isso em fé que nós vemos isso aí. Isso não é pela fé que nós vemos. Por quê? Porque eu estou olhando para o meu corpo e eu estou sentindo que eu estou debaixo, como você sabe, debaixo dessa natureza ainda caída, né? Você sente ainda que existe o pecado, coisa e tal, mas pela fé nós entendemos que tudo isso já foi crucificado com Cristo, toda essa criação caída já foi crucificado, meu velho homem, tudo que pertence a isso aí, e eu dia que foi arrebatado, serei eu mesmo, corpo, alma, espírito, meus sentimentos e tudo mais, perfeitos em glória. É isso que vai acontecer. Agora, nós sabemos o quê? Né? Aquilo que eu sempre falo, na Escritura sempre mostra o quê. Como? Como não fala como. Eu não sei nem o que é eu não sei nem o que é ser inocente, muito mais perfeito ainda, né? Nós não sabemos, né? Então é isso que a Escritura coloca para nós seremos perfeitos. Eu vou ser o lemão, como acabei de falar, o lemão, e essa pessoa aqui, como que eu vou estar lá fisicamente, eu não sei, porque eu serei transformado, como nós seremos transformados, mas vai ser eu mesmo, né? Acabei de falar da Maria José, eu vi a Maria José lá, falou, oh, Maria José, que benção que nós, oh, vai ser ela, nós vamos chegar lá, nós seremos só que perfeitos. Eu não sei isso, mas quanto à minha segunda dúvida, é referente aos reinos. Quais são os reinos que aparecem na Bíblia, né? Que é reino dos céus, reino de Deus, reino do Pai, reino do Filho do Homem. E se o irmão puder, gostaria que o irmão falasse um pouco das diferenças de cada um e dos aspectos. Agora que você o irmão está pedindo demais. Está pedindo demais. O reino de Deus, para nós hoje, é o caráter moral do reino. Porque Paulo falou assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim paz, santificação, cita 3 coisas lá, não é isso? Romanos 14, 17. Tá, lê para nós, então, irmão, por favor. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso. Então, esse, o que é? Esse é o reino de Deus hoje, para nós, tem o seu caráter moral, né? Porque ele toca individualmente a nós. Porque o mundo não tem o reino de Deus no mundo. Ele é algo para nós. Por isso que fala no Espírito Santo, porque está falando de crentes. E esse, inclusive, é um desfrute individual. Né? Podemos ter isso coletivamente? Também, em Assembleia nós temos. Mas nós vemos que é algo individual também. O reino dos céus é a esfera
da casa de Deus. É a profissão, os que professam o nome de Cristo, isso é chamado o reino dos céus. O reino, já que eu falei agora de pouco, o reino do Filho do Homem é o caráter terreno do milênio. E o reino do Pai é o caráter celestial do reino também no milênio. E tem o reino eterno também, né? Daí já vai para a eternidade. Só que daí o reino de Deus vai ter a sua expressão total na eternidade também. Agora, o reino, um detalhezinho. O reino dos céus, ele vai ser estabelecido em poder no milênio. Ele vai até o milênio. O reino dos céus hoje para nós é essa esfera cristã, onde existe o joio e o trigo junto. E ele vai, a igreja vai ser arrebatada e ele continua. Porque em poder ele vai ser estabelecido no seu caráter, né? No milênio. Porque vai ser julgado todas as coisas na vinda do Filho do Homem. Não sei se está dando para entender, mas é mais ou menos por aí a divisão dos reinos, né? Lemão, você levou quase um dia inteiro para explicar, para a gente conseguir entender o reino dos céus aqui em São Paulo, né? Falar em 10 minutos é complicado, né? O reino dos céus ele é longo mesmo. Tem mais uma pergunta aqui no chat, o irmão Luiz, de Sorocaba, ele fala. Eu tenho outra pergunta. O que quer dizer, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus? 2 Timóteo 2:1. O que quer dizer isso? Puxa vida, não. O nível de pergunta vai aumentando também, viu, Lemão? A dificuldade. Não, eu vejo que esse versículo aí, ele é respondido por outros versículos, né? Que Paulo fala em outros caráteres, em outras, como é que fala, em outras setas, né? Ele fala, por exemplo, que o bom é o coração ser fortificado em graça, né? Por exemplo, né? Porque o que Paulo está falando aí para Timóteo, esse versículo é de Timóteo, né? Tem uma picada no dedo aqui, está coçando. Ó. Esse, Timóteo. É o de Timóteo. Porque Paulo está mostrando que existe a necessidade, porque a carta de Timóteo nós vemos o ensinamento dele, explicando para Timóteo, são 2 cartas, inclusive, né? Explicando a ordem na casa de Deus e tudo mais. Mas o importante, né, para o cristão, não que ele não deva conhecer, né? Ele tem que conhecer, ele deve conhecer, ele deve crescer na graça, ele deve aprender aquilo que Paulo ensinou para Timóteo, que é em 2 Timóteo, dividir bem a palavra de Deus, né, colocar todas as coisas em ordem. Só que, na verdade não. Só que nós devemos estar fortificados em graça, né? Não fortificados em conhecimento, fortificado em sei lá o quê, né? Ainda que seja tudo da Escritura, é em graça. Por exemplo, a palavra fala o amor em verdade. Isso é Efésios, né? O amor em verdade. Infelizmente, às vezes, nós apossamos, né, tomamos da verdade, somos zelosos da verdade, coisa e tal, e não atuamos a verdade em amor, como fala lá. Esquecemos do amor, ficamos muito da verdade e às vezes fica pescoço para cima, né? Agimos tudo corretamente, mas pescoço para cima e daí a gente começa o quê? Começa a ser muito duro, muitas vezes. Por quê? Porque falta daí o quê? O amor.
Então, a verdade, ela é em amor. Ela deve ser trazido junto esse caráter do amor também. Não o amor humano, o amor do Senhor, mas a verdade em amor. E assim o cristão, ele deve ter conhecimento e crescer e etc. Mas ele deve se fortificar na graça. A graça que é o ponto de tudo. Né? Não sei se... mas se alguém quiser falar melhor aí, por favor. Até me ajude. Acabaram as dúvidas, pelo menos no chat. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Ela perguntou, não sei se você leu, mas acho que não. Cadê? Ouvi dizer que não teremos sangue quando formos transformados. Isso seria num sentido literal ou espiritual? Literal. É literal. Porque o sangue é a fonte de vida dessa natureza aqui. Ó. Nós vivemos aqui. O sangue é a fonte de vida dessa natureza. Até por que uma pessoa morre? Porque essa parte, essa estrutura da física nossa aqui, ela entra em colapso, né? E o sangue para de... Ou seja, o coração para de bater, e para o órgão aqui, para o órgão ali, e a pessoa morre. No arrebatamento, quando nós formos transformados, esse corpo ele será perfeito e não haverá a fonte de vida dele vai ser o Espírito Santo. Ele é a fonte de vida dessa nova natureza. Por exemplo, o Senhor quando ressuscitou, ele não tinha sangue. Ele tinha o corpo físico dele, era o mesmo, não era outro corpo, não, era o mesmo corpo. Só que ele não tinha sangue. O sangue, inclusive, ele tinha derramado lá na cruz, né? Foi derramado lá. E a nova, vamos chamar, a nova vida da qual ele saiu, era ele mesmo, né? Era tocar e ver. Ele não fala sangue, ele fala tocar e ver que o Espírito tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Então, era o mesmo físico, era o mesmo físico. Só que a fonte de vida é outra. E assim vai ser no arrebatamento também. Irmão, faz bastante sentido isso se a gente pensar que ele tinha as feridas abertas e não estava derramando sangue. Tanto Isso, que na eternidade os ferimentos do Senhor vão ser como que recém-feitos, né? Tem outra palavra que os irmãos usam para se referir. Mas como se estivessem sempre frescos, entre aspas, né? Isso, Os ferimentos do Senhor. Exatamente. A Raíza também colocou no chat aqui que dá para ser a última pergunta. Falando nisso, por que a Escritura fala que saiu sangue e água do lado do Senhor? É João, né? Vamos ler esse versículo? 19 e 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Certo. Interessante, né? É algo distinto que aconteceu com o Senhor ali, né? Porque como é que você vai separar água e sangue, né? Mas isso aconteceu lá, saiu sangue, saiu água também. Só que primeiro saiu sangue, depois saiu água. Ou seja, primeiro é a salvação, depois santificação. O caráter dessa obra de Cristo na cruz, primeiro o que é? É a salvação. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso é salvação. E é a obra de Cristo fazendo por nós. Né? O primeiro salvo. E depois de salvo, daí vem a santificação. Daí o que é? Daí é o lavar. Aí a água que é aplicada depois. E isso é interessante porque
infelizmente, muita gente confunde essa ordem de coisas aí na prática. Lê aqui, mas na prática pensa ao contrário. Pensa primeiro de santificação para depois de purificação. Então, ao contrário. Nós somos salvos, depois purificados no sentido de santidade. Né? A santidade, ela opera em nós depois de salvo. Não é santidade para a salvação. É salvos para a santidade. E por isso que saiu primeiro sangue e depois água. Que hoje para nós, por exemplo, o que é a água hoje para nós? É a palavra. A palavra ela vem para nos purificar. Mas purificar quem? Purificar o crente, né? Logicamente, né? Porque primeiro foi o sangue, depois vem a água. Não sei se dá para entender o que eu estou falando, mas é esse sentido que tem aí. Ela acrescentou a pergunta, ela disse, tem a ver com o vinho e água do primeiro milagre? Em João 2. Vinho e água? Não, lá foi água e vinho, né? Então lá é assim, lá é diferente. Lá é uma ordem do Senhor que ele deu para que enchesse aquelas talhas de água. Que é para nós, vamos dizer, é uma ordem do Senhor para que nós enchemos esses vasos aqui, que somos nós, com água. E o milagre é ele que vai fazer, é transformar essa água em vinho, que é a alegria. Então, esse é o caráter lá do milagre do Senhor. Quem vai fazer esse milagre, realmente, a alegria do cristão está aqui, ó. Eu pergunto, como que está aí? Vai lá, vai bebendo. Vai bebendo. O quanto você puder beber, é quanto você vai ser, porque o Senhor vai fazer esse milagre. Ele faz esse milagre em nossa vida. Ele transforma essa água em vinho, que é alegria. E é o melhor vinho, viu? É o melhor vinho. É uma alegria que o mundo não tem, que o mundo não dá, inclusive. Amém. Tá dando a hora, né? Até 10 horas. Acho que todo mundo que poderia prolongar até mais, só que o irmão tá desde as 6 horas respondendo perguntas. No BTP, no Bible Truth, vocês entram lá, tem às vezes perguntas e respostas, né? É escrito, mas de jovens para irmãos e os irmãos respondem. Hoje acabou sendo assim, né? A gente pode fazer outras vezes, né? Se o irmão quiser participar com a gente aí. Sim, prazer, com certeza. Deixa o link aí, irmão, desse site aí, se for site. O site. Eu passo o site para vocês. Coloco nos grupos. Mas acho que por hoje a gente pode encerrar, né? Deixar o irmão descansar. A não ser que ele queira responder mais. E algum irmão pode orar para a gente encerrar hoje a live. Vamos orar então? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tão grande milagre que fizeste em nossa vida. Agradecemos por ter nos dado a salvação, ter nos dado o teu Filho para levar os nossos pecados ali na cruz, morrer no nosso lugar. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que fizeste, por ter entregado a sua vida. Agradecemos, Pai, por esse momento que podemos desfrutar, tirar as nossas dúvidas, Tu que nos ajuda em todas as coisas, nos esclarece a respeito da pessoa do Senhor Jesus e sua obra. Agradecemos por tudo. Encomendamos esse restinho de semana que ainda temos, que Tu possa nos guardar de todo o mal, nos ajudar a meditarmos em tudo aquilo que viemos comentando hoje. Te agradecemos por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.